Olá pessoal, nesse vídeo eu venho trazer um tema diferente do que a gente faz geralmente aqui no canal, né? Para quem me acompanha um pouquinho sabe que o nosso canal 99% são análises técnicas de partidas e resolução de exercícios, né? Treino mesmo de xadrez, mas tem um assunto que está aí rolando muito forte na comunidade brasileira do xadrez, que são os empates que estão acontecendo nas primeiras mesas do Campeonato Brasileiro Absoluto que está rolando aí essa semana na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Tá? Então, vou dar uma breve introdução para quem não está acompanhando. Tá? Os três primeiros jogadores aqui da lista, essa é a lista inicial do campeonato. Tá? Então, os três primeiros jogadores aqui, o Sup, o Fear e o Krikor, são jogadores aí muito queridos pela comunidade, né? Ídolos aí do nosso xadrez. E como o xadrez cresceu muito nesses tempos de pós-pandemia principalmente, tem muita gente nova acompanhando. E aí aconteceu que as partidas entre eles empataram sem muita luta ou até mesmo sem nenhuma luta, né? Empataram em poucos lances, muito rápido. E eu vi muita gente questionando por que eles fizeram isso, a torcida brava, eles estavam com medo de se jogar entre si, são questões financeiras, tem alguma outra coisa, o xadrez é assim mesmo. E eu vou tentar trazer nesse vídeo a minha opinião, tá? Isso não é a verdade absoluta, só eles mesmos podem dizer isso, né? Mas eu venho trazer aqui a minha opinião do porquê provavelmente isso aconteceu. E também depois eu vou querer que você deixe aí embaixo um comentário falando se você concorda comigo ou se você tem uma opinião diferente, tá? Bom, então vamos lá, vamos trazer algumas teorias que o pessoal trouxe aí. Porque eles decidiram não jogar entre si, eles têm medo de jogar entre si. E aí, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês são várias partidas, praticamente todas as partidas que eles se enfrentaram em torneios pensados, né? Tem eu peguei na base do Chessbase. E claro que eu só peguei partidas enquanto os três tinham mais de 2.400 de rating pelo menos, tá? Então, essa primeira aqui é a fatídica partida, né, aí do Campeonato Brasileiro, que foi a primeira que teve um empate bem rápido entre o Krikor e o Sup, né? E eles realmente empataram muito rápido, quase sem nenhuma luta, né? Agora vamos ver todas as outras que eles se enfrentaram. Ó. Aqui a gente tem um empate. Também poucos lances, mas já uma posição com um pouco menos de vida, né? Do que aconteceu no torneio brasileiro. E aqui a gente tem várias lutas pesadas mesmo. Ó. Uma que o Krikor ganhou, depois o Sup ganhou, depois eles empataram. Aqui ó, um final. Sobrou aqui um final de torres. Depois o Sup ganhou de novo. Aqui, ó, um empate com 90 lances, né? Mais um empate aqui. A última aqui foi um empate realmente curtinho, mas eu tava nesse torneio. Foi o Continental, eu tava nesse torneio. E existe realmente algumas situações do xadrez que os jogadores empatam. Isso aqui era uma partida de última rodada, acho que os dois já não tinham mais muitas chances do que eles foram buscar no torneio e acabaram empatando. Isso é um dos motivos que realmente, às vezes, os jogadores empatam, né? Mas o que calhou nesse torneio foi que eles empataram muito cedo, né? No meio do torneio. E aí depois, ó, vamos ver aqui. Fear e Krikor também empataram. Foi uma partida... Essa já teve realmente... Pode ver que chegou em um final. Mas aqui praticamente no lance 25 eles já tinham secado toda a posição e empataram. E de novo, ó, eles já jogaram muitas vezes, ó, e sempre partidas muito lutadas, ó, mais de 50 lances. Aqui ó, finais muito empatados, né? Aqui o Fear ganhou. Depois mais um finalzinho que empatou. Fear ganhou. Krikor ganhou uma. Aqui ó, empate com 70 lances. O Fear ganhando aqui mais ou menos, mais algumas. O Krikor depois ganhou de novo. Então ó, todas partidas com muita luta, né? E aí o Fear e o Sup também foi uma partida fatídica que teve um empate também praticamente sem nenhuma luta, né, em apenas 13 lances aí no Campeonato Brasileiro.
Só que eles têm menos partidas entre si, mas ainda assim podem ver que partidas jogadas mesmo, né? Com bastante luta aqui. O Fear e o Sup acredito que nunca se enfrentaram poucas vezes, porque o Sup é mais novo e o Fear foi morar fora do Brasil já há muito tempo, então eles não tiveram tantas oportunidades assim de se enfrentar, tá? Então, essa teoria de que eles não querem jogar entre si, eles não gostam de jogar entre si, eles têm medo de jogar entre si, você já pode eliminar, tá? Outro ponto que falaram que também não faz muito sentido seria questões financeiras, então eu mostro aqui para vocês a classificação do Campeonato Brasileiro. Podem ver que as premiações entre uma posição e outra não são lá muito relevantes, né? Eles são jogadores de sucesso, têm trabalhos online, eles podem dar aulas se eles quiserem para ganhar assim dinheiro e tal. Eles têm cursos, né? Eles streamam, tem canais grandes no YouTube, enfim. A questão financeira também tá fora de cogitação, tá? Então, por quê? Por que eu acho que eles empataram? E o motivo é este daqui, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Dos objetivos do Campeonato Brasileiro, tá? Se esse fosse um torneio que por exemplo, numa situação normal, o Cricor iria jogar um torneio desse, por exemplo, né, em que ele é o número 3, ele já foi campeão brasileiro, ele vai para jogar, para tentar ser campeão, tá? Ele vai jogar para tentar ser campeão. E aí ele pega o Sup de brancas no meio do torneio, né? Na partida que eles se enfrentaram, o Cricor tava de brancas. Ele vai jogar para tentar ganhar. Se o objetivo dele principal é 100% ser campeão. Porque ele sabe que a partir do momento que ele empata de brancas, a chance dele ser campeão, ele vai ficar meio que não dependendo só dele mesmo, né? Então, isso também vale pro Fear, isso também vale pro Sup, né? Para todos eles. E só que o que acontece? Acontece que o objetivo principal desse torneio acabou não sendo somente o de ser campeão, mas de se classificar para as Olimpíadas. E aí, a partir do momento que um jogador se arrisca com outro ali muito forte e ele perde a partida de repente, em um torneio suíço, como é o formato desse torneio, a chance dele se recuperar depois complica, fica mais difícil. Então aqui ele não tá pensando somente em ser campeão, mas ele tá pensando em pegar uma das vagas, em ficar entre os 3 primeiros colocados, tá? Bom, e aí você vai me dizer, mas não é natural que os melhores sempre fiquem nas primeiras posições? E para te provar que não é bem assim, eu vou te mostrar... Não, também não vou te mostrar um torneio só, para você não dizer que eu escolhi justo aquele que isso não aconteceu, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui do Floripa Chess Open, para você que não sabe. O Floripa Chess Open, ele é o torneio mais forte do Brasil aí nos últimos anos. Um torneio aberto, muito parecido com esse esquema do Campeonato Brasileiro, só que ainda um pouquinho mais forte, porque é aberto para jogadores internacionais também, tá? Então, eu vou mostrar para você... Já teve 7 edições do Floripa Open e eu vou mostrar para você o que aconteceu na 7, tá? Então, vamos lá. Ó, na primeira aqui, ó, os 3 primeiros. Axel Bachmann, paraguaio, mais de 2000... Opa, perdão. Acabei. Axel Bachmann, Neuris e Matsura eram os 3 primeiros, né? Então, se você tivesse uma equipe olímpica, quem você tivesse que colocar 3 jogadores, quem você iria querer colocar no torneio? Provavelmente esses 3, certo? Mas aí, só que aqui eles só queriam ser campeões, eles não estavam jogando por vaga de nada. E aí vamos ver o que aconteceu no final do torneio. Vamos ver o que aconteceu no final do torneio. Olha só. Nenhum dos 3 conseguiria
uma das vagas olímpicas, né? O número 7 foi o Andrés Rodrigues, foi o campeão. O número 12, Molina, ficou em segundo. E o Diego, que era o número 4, ficou em terceiro. E olha só, a gente teria uma equipe olímpica sem nenhum dos 3 jogadores mais fortes do torneio, né? E isso foi o Floripa Open de 2015. Vamos ver agora o que aconteceu no de 2016. Olha lá, de novo, Granda, Bachmann e Neures. Os únicos 3 jogadores com mais de 2.600. Mais uma vez, se você fosse fazer uma equipe olímpica e tivesse que escolher 3 jogadores entre todos aqui da lista, quem que você escolheria? Com certeza os 3 primeiros, né? Claro que o pessoal aqui que vem embaixo também é muito forte, inclusive o próprio Krikor tá aqui, né? Logo embaixo, o Sup tá aqui, também era mais novo, mas já tá aqui bem forte. E, de novo, vamos ver o que aconteceu na classificação final do torneio. Olha lá. De novo, o Granda realmente foi o campeão, né? O número 1 foi o campeão. O número 3 ficou dentro, mas o número 2 ficou de fora. Olha o Bachmann, que era o número 2, onde ele foi parar. Foi parar lá embaixo, né? Vamos lá, vamos em frente. Ó. Aqui eu vou mostrar só a classificação mesmo. Ó, em 2017, eu acho que foi o único ano que a gente realmente teve os 3 primeiros nas 3 primeiras colocações. Tá vendo? Acho que foi das 7 edições, teve uma vez que isso aconteceu. Vamos passar aqui para o próximo. Ó, 2018. Olha só. O número 11 foi o campeão. O número 4 ficou em segundo. E o número 6 ficou em terceiro. De novo, você teria os 3 jogadores mais fortes, os 3 pré-ranqueados nas 3 primeiras colocações, fora da equipe olímpica, porque a convocação foi feita através de um torneio suíço, né? Vamos lá, mais um. 2019, ó, Floripa 2019. De novo, ó, do top 3, somente um jogador conseguiu, que foi o número 1, ficou em segundo. Olha lá, cadê o número 2? Vamos procurar ele aqui. Ó, o número 3, Rubem Felgaero, um gêmeo muito forte, ficou lá para trás. Por quê? Jogadores que provavelmente se arriscaram no meio do torneio, buscando sempre ganhar todas as partidas, e aí uma coisa de repente dá errado, ele cai lá para baixo e é difícil voltar depois para as primeiras colocações, apesar de ser um torneio longo, né? Os 3 primeiros são sempre muito fortes, mas o pessoal que vem logo embaixo também é muito difícil ganhar, né? Olha só, de novo aqui, ó. Floripa Open 2020. Olha lá, número 7 em primeiro, número 2 em segundo, número 8 em terceiro, ó. O número 1 era Alexei Shirov, uma lenda do xadrez. E a gente teria ele fora da equipe olímpica, por exemplo, se a regra fosse somente essa. Certo? E aqui, no ano de 2021, o último. Aqui os primeiros ficaram quase, mas ainda assim você teria o número 1, o jogador pré-ranqueado único acima de 2.600, fora das 3 vagas. E por que que isso acontece? Claro que isso pode acontecer também no brasileiro, mas isso acontece especialmente porque os jogadores estão empenhados, todos os jogadores do topo, todos querem ser o campeão do torneio. E nesse brasileiro a coisa é um pouco diferente, né? O fato também deles empatarem entre si e não se arriscarem tanto, faz com que eles fiquem sempre lá em cima na tabela. E aí aumente também as chances dele por isso. Melhora o critério do desempate, né? Só para mostrar aqui para vocês, ó. Aqui tá os critérios, né, para as vagas. Olha só, uma vaga, esse aqui é esse aqui é o do feminino, mas é igual pro masculino. As vagas para a Olimpíada são uma para o último campeão brasileiro, uma para o jogador número 1 do ranking e 3 vagas nesse torneio Campeonato Brasileiro. E olha só o que acontece aqui, ó, na lista do masculino. O FIER é o único que tem vaga garantida, né? O FIER é o único que tem vaga garantida por ser o atual campeão brasileiro. Aí você poderia me perguntar, mas então se o FIER só quer ser campeão... O FIER só tá lutando para ser campeão. Por que ele aceitou os empates? Porque nas 2 partidas contra a Sup e contra a Krikor, ele estava de pretas e
jogadores quanto mais alto o nível, mais a cor das peças faz diferença. Então, se você pegar um nível muito alto, quase sempre o jogador das pretas, se você oferecer empate para ele logo no começo, muito difícil ele não aceitar, né? Então, o Fear provavelmente aceitou por esses motivos diferentes. Mas o Sup e o Krikor foi principalmente mesmo por se manter lá em cima e tentar pegar uma das vagas, né? Mesmo que isso custe eles serem campeões, tá? E muita gente também falou, mas no feminino isso não está acontecendo. Por que no feminino isso não está acontecendo? Vamos lá, vamos passar aqui para a lista do feminino. No feminino isso não está acontecendo porque as duas primeiras jogadoras aqui, a Juliana Teral é a atual campeã brasileira, já tem vaga garantida, e a Júlia Alboredo passa seu rating mais alto sem vaga, então também está praticamente aqui com a vaga garantida. Então as duas jogadoras mais fortes do torneio estão jogando exclusivamente para tentar serem campeãs, certo? Bom, e essa estratégia deu certo? Tá dando certo? Eu resolvi fazer esse vídeo uma rodada antes do fim, para não ser completamente influenciado pelo resultado. Mas vamos ver como é que a gente está aqui a uma rodada do fim. Olha só. O Sup vai liderando o torneio, né? O Krikor ficou um pouquinho para trás, meio ponto para trás. Mas olha o que eu falei sobre o critério de desempate, ó. Ele, de todo mundo que tem 7,5 pontos, ele tá bem na frente dos outros, tá? Ele joga amanhã aqui com o César, que tá logo abaixo dele. Se ele ganhar, toda essa galera aqui que tem 7,5, é praticamente impossível de ultrapassar ele, tá? Praticamente impossível. Claro que ele não está nada garantido, nem mesmo o Sup está garantido, né? Como eu disse, somente o Fear, mas olha só o que faz você ficar no topo do torneio o tempo todo, né? Você acaba ficando com um critério de desempate superior, certo? Então, essa foi a minha opinião do porquê eles resolveram empatar essas partidas sem muita luta. E aí eu quero saber também a opinião de vocês. Se vocês concordam comigo, deixa aí nos comentários aí embaixo, tá? Se você também gostou dessa análise, deixa aí uma curtida e deixa aí o seu joinha para dar um apoio no nosso canal. Se você também tá afim de aprender mais xadrez, como eu disse, quase todos os vídeos do nosso canal são mais técnicos, né, de análise de partidas e exercícios. Eu deixo o convite aí para você dar uma olhada. Lembrando, pessoal, que essa é somente a minha opinião totalmente pessoal, tá? Isso não é a verdade absoluta, como eu disse, somente os próprios jogadores que poderão falar, mas eu quis deixar aí esse vídeo para a torcida, para o pessoal que tá chegando no xadrez aí há não tanto tempo e não entende porque esses empates estão acontecendo. E aí com a minha experiência já de muitos anos, foi o que eu pensei. Valeu, pessoal? Então, por esse vídeo eu fico por aqui. E a gente se vê aí nos nossos próximos. Quem quiser participar da nossa comunidade, toda semana tem aula ao vivo e torneio ao vivo também para vocês participarem. Valeu, um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.